A Comunidade Econômica Europeia passa por dificuldades e é natural. Afinal, ela teve algumas ilusões na sua formação e agora o preço é alto por não ter, vamos dizer assim, unidade em termos de moeda, de controle financeiro e ter uma administração, em linhas gerais, mais severa. A comunidade ficou refém dos vendedores, dos emprestadores de dinheiro, das agências de risco, daqueles que induziam os países menos desenvolvidos a gastar o dinheiro que não tinham, e agora vive o conflito da cobrança. Tá? Então isso não significa que a ideia da comunidade esteja errada. E é um exemplo para nós. Nós podemos, aqui no Brasil, encarar o Brasil como uma comunidade, como uma federação, como é nos Estados Unidos, por exemplo, onde os estados têm até Senado. E as diferenças entre o Texas e Nova York ou Washington são gigantescas. A Constituição é enxuta, mínima, e isso viabiliza a centralização, vamos dizer assim, do governo americano em coisas realmente importantes. Mas o que nos preocupa de fato? É a democracia no Brasil. Nós já passamos por muitas ditaduras na fantasia de manter um país gigantesco sob um padrão único, uma administração centralizada. O drama da nossa presidente Dilma Rousseff de enfrentar partidos que têm tido um comportamento explicitamente discutível, é público e notório, porque a imprensa, felizmente, ainda é livre e pode divulgar o que está acontecendo. Vamos recapitular, ainda é livre, porque em volta do Brasil, muitos desses países menores aí optaram por regimes totalitários, ditatoriais. Isso tudo é muito ruim. Acaba estimulando movimentos separatistas, que o Brasil já teve, ao longo de sua história, inúmeras vezes, sob diversos argumentos e condições diferentes. O pessoal, evidentemente, olha com desprezo, muitas vezes, uma ou outra iniciativa. Agora, e nós? Aqui, nós poderíamos ter dezenas de estados, o centro-oeste, norte do Brasil, Bahia, Minas Gerais, até o Paraná, Rio Grande do Sul, sei lá, poderiam ser subdivididos em benefício da descentralização do Brasil. O Brasil é grande demais, é um país que está criando megalópolis. Por quê? Porque, evidentemente, o prefeito de qualquer grande cidade é o candidato natural ao governo do Estado e, dependendo do Estado, é candidato a presidente da República, à presidência da República. Então, não há interesse dos políticos em reduzir o tamanho dessas monstrópolis que nós estamos criando, que são absolutamente antiecológicas, agressivas até por razões históricas. Nós temos que redistribuir o desenvolvimento brasileiro. Isso para evitar, de repente, que sejamos aqui
vítima de mais uma política café com leite, como parece que existe agora, né? Já estão falando no próximo candidato a presidente da República como governador de Minas, e o governador de São Paulo naturalmente acha que tem o direito de ser presidente do Brasil. Então, para evitar isso, né, nós precisamos de uma redistribuição do Brasil. Nós podemos ter governos regionais, né? Eu gostei muito aqui do comentário, né, que saiu hoje na coluna do Leitor, Movimento Separatista, né? Está dito aqui, com a separação perderíamos o mercado. Tá, não há dúvida. Isso é bem provável. Sou a favor, na verdade, de uma redivisão do Pacto Federativo com a redistribuição dos repasses de tributos e a criação de governos regionais, como intermediários com o poder entre os estados e o governo federal. Difícil é colocar essa pirâmide para funcionar, tendo em vista a crônica corrupção que nos afeta. Guilherme Wojciechowski, Foz do Iguaçu. Nome é difícil de pronunciar, infelizmente. Então, o Brasil ganharia eficácia. E a região mais incompetente, azar dela, né? Quem tem sucesso ensina. Então, nós precisamos mudar, e mudar muito. Se a gente lembrar o que foi, o que tem sido nesses dias, o drama da nossa presidente informar seu gabinete, a gente tem um exemplo clássico dos erros existentes na nossa estruturação política. Quer dizer, um partideco qualquer aí acha que é dono disso ou daquele ministério e nós, feito idiotas, ficamos olhando um incompetente substituindo o outro, na esperança, pelo menos, de que tudo isso leve a uma administração honesta. Então, está na hora do Brasil mudar, ser mais racional, e vamos repensar gradativamente a simplificação da Constituição Federal, que é absurdamente detalhista, prolixa e equivocada em inúmeras questões, como a questão fiscal, o problema de atribuições da União. É o que eu sempre procuro usar como exemplo, porque é a minha área, a área de energia. Quando eu vejo o governo ditando regras para distribuição de energia elétrica ou qualquer outra distribuição de energia, isso me ofende, isso é ridículo. Eu já estive em Brasília infinitas vezes, convivi razoavelmente com alguns ministros ou secretários, e sei que Brasília está longe do Brasil, não tem a mínima condição de entrar em assuntos técnicos, porque o Brasil é um país com diferenças colossais. O cara de Alegrete é completamente diferente do cidadão que está lá em Recife ou em Cuiabá. Temos fatores de união importantes, como a migração do povo nordestino, dos gaúchos. Os gaúchos, por exemplo, saíram do Rio Grande do Sul pela região oeste, e tem empresário gaúcho até na beira do Rio São Francisco, ótimo. Por isso que o Brasil é importante. Não podemos, de modo algum, desprezar essa união. Mas a união, para ser saudável e segura, consistente, ela tem que mudar. O governo federal tem que cuidar de
meia dúzia de assuntos, quando muito, porque não teria condições, não tem condições de tratar de outras questões. As Forças Armadas, a segurança das nossas fronteiras, combate ao crime organizado, problema das endemias, epidemias, problema de saúde. Isso, de fato, é importante. Agora, a parte de educação, a parte de infraestrutura básica, uma série de coisas compete muito melhor a um governo regional ou estadual ou municipal do que lá. E, para que isso seja possível, a maior parte do dinheiro do contribuinte tem que ficar nas cidades, depois num segundo nível nos estados e finalmente o que sobrar para a União, porque nós vivemos em cidades, em bairros, em ruas, em casas ou apartamentos, em ruas. Então a segurança pessoal da minha família, dos meus filhos, dos meus amigos, depende do prefeito. Não pode ficar dependendo do presidente da República e de simpatias eventuais partidárias. Isso é um absurdo. Eu cheguei aí a Brasília como diretor da Prefeitura de Curitiba, no momento, para ver se conseguia apoio financeiro para o sistema de transporte especial. E o diretor lá gastou a tarde inteira me ensinando como fazer um carimbo. Quer dizer, eu não estava nem entendendo o que eu estava querendo, nem queria entender. Na área de energia, fui presidente de uma associação de concessionários estaduais de energia elétrica e a gente simplesmente não tinha com quem falar, porque Sua Excelência, senador da República, normalmente estava mais preocupado em defender seus amigos e patrocinadores do que propriamente com questões tão importantes quanto a energia elétrica. Com raras exceções, nós recebemos uma atenção razoável de um assunto tão importante quanto era energia elétrica na época do presidente Itamar Franco. Felizmente ele tinha um bom ministro e as coisas foram acontecendo de forma inteligente. Agora, e hoje? Hoje está escrito em qualquer jornal, revista, a perplexidade do povo brasileiro vendo a nossa presidente Dilma Rousseff toreando partidos políticos que nem deviam existir, que foram criados para obter benefícios, mas seguir o exemplo de um dos maiores partidos do Brasil, o próprio PMDB, que não teve disposição para apresentar um candidato a presidente da República e preferiu continuar na surdina ou por trás dos bastidores. Por que isso tudo? Porque a nossa Constituição, que não foi feita por constituintes, sim, foi uma constituinte definida por decreto, sei lá, aqueles indivíduos não foram eleitos para fazer uma Constituição brasileira, ela criou uma confusão entre... Nós temos um regime meio presidencialista, meio parlamentarista, confusão total que viabiliza tudo isso que nós estamos vendo. Então, nós temos que pressionar os nossos políticos e o governo para uma reforma administrativa do Brasil, uma redefinição de atribuições, para um enxugamento de Brasília. Seria ótimo se nós tivéssemos lá um presidente da República com avião e tudo para representar o nosso país em questões internacionais e dissolver o parlamento quando ele se mostrasse incapaz de governar o Brasil através de um primeiro-ministro.
sistema presidencialista absoluto é típico de grandes ditaduras. E o sistema parlamentarista, com todos os defeitos que possa ter, é o mais democrático. E que poderá ser mais democrático ainda se mensalmente nós pudermos, através da internet, das urnas eletrônicas, do TRE, votar em referendos, em propostas populares que cheguem a esse nível após um ritual de análise cauteloso, né, que evite aventuras e equívocos. Errar sempre a gente erra, mas nós estamos errando demais. O Brasil é um país que deveria estar muito melhor e não está. Quando o governo corta 50 bilhões de reais do orçamento, é porque tem algo que não está tão bem assim. Tá? E nós vemos aí o desempenho de repartições públicas federais indo sempre atrás do prejuízo. Tá? E a desigualdade, né? Quem mora aqui no sul do Brasil é obrigado a ir a São Paulo para poder fazer qualquer viagem para o exterior. Isso é um absurdo, né? Aeroportos ruins, né? Sendo obrigado a escalas absurdas. Isso vale para pessoas e para cargas. Uma lei federal, Lei Candir, desindustrializou a agroindústria. Então nós estamos sobrecarregando as nossas rodovias, transportando um produto de baixo valor. Os portos mal aguentam encher tanto navio que depois volta carregado de produtos extremamente mais caros, feitos com os minérios, com os produtos agrícolas, com a pecuária brasileira. Quer dizer, nós estamos sustentando indústrias em outros países, graças à nossa ingenuidade, que aliás tem uma história longa. Está na hora do Brasil acordar, está na hora do Brasil mudar. E se não mudar, vai acabar se subdividindo. Porque, felizmente, alguns cidadãos já não aguentam mais tanta incompetência, né? E não é justo a gente pagar pela esperteza ou burrice de outros em outros lugares, né? Já temos gente ruim demais aqui. Agora, aqui a gente sabe como tratar, né? O ideal é você estar morando perto do governo, a ponto de, numa viagem de 1, 2 horas, poder estar em frente ao palácio com faixas e cartazes reclamando um melhor governo, né? E é isso que acontece quando os estados são menores. Agora, certas questões, como é o caso de Forças Armadas, poder de negociação internacional, controle de moeda, tudo isso são típicos de grandes nações, de grandes países. E nós podemos manter unido o que for conveniente ser centralizado e subdividir o que está mais do que provado que não funciona na forma atual. É hora do Brasil mudar, é hora de, a favor da democracia, né, nós termos uma forma institucional mais eficaz, mais inteligente.